Então, meus queridos, nós estamos gravando as palestras do método de autocura para justamente disponibilizar para as pessoas que, por qualquer razão, não possam participar do processo presencial, né? Então, para as pessoas que moram longe, que moram em outros lugares, que estão com problemas de saúde que limitam essa mobilidade, mas esse nosso trabalho está sendo realizado na Obra Social Antônio de Aquino, né, todas as segundas-feiras, de 8 horas a meio-dia. Então, quem quiser fazer presencialmente, vai ser um prazer recebê-los em qualquer momento, tá? Temos também um grupo quinta-feira à noite, para quem não pode estar de manhã, enfim. Aqui nós estamos agora chegando no passo que trata do cuidar do corpo. Em geral, a gente, principalmente quando está doente, que quanto mais deveria cuidar do corpo, uma vez que a situação de desarmonia já está instalada, costuma ser o momento em que a gente mais se abandona. Mesmo naqueles casos em que a doença é decorrente justamente desse abandono, né? Do abandono da alimentação saudável, do abandono da prática de exercícios, do abandono do lazer de qualidade, do abandono do equilíbrio do estresse emocional e físico, enfim. Mesmo nessas situações, a gente tem dificuldade de assumir esse cuidado, assumir a gerência desse cuidado. Às vezes a gente fica esperando que essa gerência venha de outras pessoas, o que é uma atitude compatível com a nossa evolução espiritual, mas a gente está sendo convidado a seguir adiante, né? A ir além, não ficar naquele lugar de criança à espera dos cuidados de mamãe, né? Então, precisamos assumir o cuidado com o corpo, porque uma vez que nós estamos encarnados, todas as nossas questões, mesmo as emocionais, mesmo as espirituais, estão sendo vividas no corpo. Então, quanto mais equilíbrio, quanto mais disposição, quanto mais harmonia, quanto mais tranquilidade eu tiver desse corpo, melhor eu vou me sair nas minhas questões, sejam de que natureza for. Então, assim, nós adotamos como base para esse passo, não só o passo do plenitude, que tem lá esse passo, né, cuidar do físico, como também do livro A Semente da Vitória, do preparador físico Nuno Cobra, por ser uma coisa mais especializada, da onde a gente tirou muita coisa interessante para o nosso trabalho aqui. Do Nuno Cobra a seguinte frase, né? O nosso corpo está à espera de que se faça algo por ele. Interessante, né? E, em geral, o corpo responde de uma maneira intensa, de uma maneira perceptível, visível, a cuidados muito simples, a cuidados muito básicos. A capacidade de recuperação, a capacidade de fortalecimento, a capacidade de regeneração com a qual o corpo responde a esforços bem simples, sem maiores complexidades. Então, Joana nos diz que a vida saudável são os esforços concentrados para a manutenção dos equipamentos da maquinaria corporal sob o comando do espírito. Então, encarando o corpo como um equipamento, mas quem comanda esse equipamento é sempre o espírito. Né? É sempre o espírito. O Nuno Cobra fala que você está sempre mandando sinais para o seu corpo, sinais repetitivos, sinais de medo, sinais de desejo, sinais de hábitos, de velhos hábitos, de ontem e até de anteontem. Legal essa expressão dele, né? É por isso que o seu corpo é sempre o mesmo. É sempre o mesmo velho corpo, porque os sinais são sempre os mesmos. Então, assim, quando a pessoa diz assim, eu não gosto de exercício,
Esse corpo não gosta de exercício porque nunca foi treinado a exercitar-se. Quando a gente diz assim, eu não gosto de água, esse corpo foi habituado a não beber água. Quando a gente diz assim, eu não gosto de verdura, esse corpo foi habituado a não comer verdura. Quando diz assim, eu não consigo ler que me dá sono, esse corpo foi treinado a dormir quando você pega um livro. Então, se você der um inventário dos seus hábitos, você vai ver que eles estão representados materialmente no seu corpo. Os hábitos do espírito. E aí fica difícil mudar, né? Então, assim, o Nuno Cobra fala que o corpo pede muito pouco. Sono adequado, alimentação balanceada, atividade física regular, relaxamento e meditação. Depois, mais adiante aqui, ele vai dar o exemplo do coração. Então, assim, ao longo da nossa vida, o nosso coração se contrai um número lá astronômico de vezes, mas ele relaxa um número igual de vezes. Então, nós decretamos ao nosso corpo que funcione no pique do espírito 24 horas por dia, nem quando dorme sossega, né? É claro que isso vai causar, até chegar a doença, causa uma diminuição gradual de capacidade de trabalho, de funcionamento, de realização, né? E aí as pessoas vão pondo na conta da velhice. Mas não é por conta da velhice, é por conta do uso abusivo das possibilidades físicas. Então, assim, relaxamento também é importante. Lazer de qualidade também é importante, porque lazer de qualidade não é a mesma coisa que se distrair. A gente está tão atormentado no nosso mundo íntimo que a gente procura um meio fácil de se distrair, que pode ser contemplar as catástrofes que acontecem pelo mundo. Por quê? Porque aquelas catástrofes não estão acontecendo comigo. Mas eu estou me distraindo, eu não estou pensando no meu problema, por isso eu fico dependente de estar com a televisão ligada, com o rádio ligado, com tudo ligado 24 horas por dia, né? Porque aquilo me distrai, eu não estou pensando no meu problema, mas eu estou também num território de pensamentos de sofrimento, então isso não é lazer, né? O que importa é que você é o responsável pela sua saúde, pela sua vida. Então, isso parece coisa de Joana de Anjos, mas não é. É de Nuno Cobra, um preparador físico. Responsável, não é culpado. Eu tenho muito cuidado com essas palavras, porque há muita resistência ao enfoque psicossomático na medicina, né? Embora isso já seja uma especialidade, medicina psicossomática, quer dizer, psique e soma, e corpo. A ligação entre a mente e o corpo. Há muita resistência porque alguns alegam que ela causa culpa nas pessoas. As pessoas já estão sofrendo porque estão doentes, ainda por cima vão se sentir culpadas. Então, esse assunto não passa por culpa, esse assunto passa por uma responsabilidade que é inquestionável. Inquestionável. Se a pessoa tem uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, e ela não vai saber de onde está vindo aquilo, qual é o núcleo daquilo ali, ela prefere se ocupar 24 horas por dia, ser um workaholic, né? Ela prefere se drogar com qualquer coisa, com comida, com bebida, com drogas, com remédios, com calmantes, não vai ao encontro daquilo ali. Ela também não vai resolver a questão, né? Vai estar se distraindo, e vai estar causando aquilo ali, mas só que por que ela foge de olhar a causa? Né? Porque não é fácil, e nós somos frágeis. Então a gente procura, né, resolver a questão, equilibrar a vida de outros modos. Então, alimentemo-nos de coisas saudáveis. Essa alimentação dos alimentos mesmo, né, corporais, mas também dos alimentos mentais, dos alimentos espirituais. Assim como o nosso corpo físico, o corpo mental necessita de qualidade para alcançar uma vida longa e de realizações. O sono.
O sono é um momento, assim, cada vez mais a neurociência vai descobrindo as operações, as funções que acontecem no nosso corpo durante o sono. E sono profundo, sono REM, sono REM. Então, aquela cochilada, que qualquer coisa você acorda, não coloca o corpo naquele plano de sono, onde esse revigoramento, esse refazimento, essa disponibilização das energias acontece. E aí a pessoa acorda como se não tivesse dormido. Pelo contrário, acorda com dor no corpo, acorda com ressaca, porque não alcançou aquele plano profundo. Por que não alcança aquele plano profundo? Porque quer resolver os problemas deitado. É meio difícil, não consegue resolver. Por quê? Porque se alimenta muito, excessivamente, ou não se alimenta próximo da hora de dormir. Então, se alimenta muito, o organismo vai estar ocupado com a digestão. E se não se alimenta, você fica com fome e a fome não deixa você dormir. Bebe água antes de deitar. Aí, no meio da noite, vai ter que levantar, sair do plano para fazer xixi e depois não consegue dormir profundamente. Porque não dorme no escuro. Essa é a maior questão que a gente observa, né? Que as pessoas se acostumam a dormir com televisão ligada, com a luz acesa, com não sei o quê, e o nosso sono, como ele é regulado pela luz, ele é profundamente afetado pela luminosidade, né? A gente resolve que não vai dormir naquela hora, porque quer ficar mais um tempo no computador, porque quer fazer não sei mais o que da faxininha, porque quer passar a roupa para adiantar para o dia seguinte, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E aí, depois que a gente recebe o último chamado, depois não consegue mais dormir a hora que quer e bem entende e alcançar aquele plano profundo de sono. Né? Vai dormir de cansaço, mas não vai alcançar aquele plano profundo, que é onde as operações neuronais, hormonais acontecem. O sono é, sem dúvida, o momento mais importante de restauro de toda a máquina humana. E aí ele dá essa série de recomendações aí que eu falei com vocês, né? Ele ensina para você aprender a não ficar pensando nos problemas com a cabeça no travesseiro, a se concentrar na respiração. Ah, legal, boa ideia. Hoje à noite mesmo eu vou botar isso em prática. Então, hoje à noite mesmo você vai começar a exercitar. O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra, o ar que sai. Você pode usar um CD de relaxamento, alguma coisa, para quê? Justamente para ir aos poucos mudando esse hábito de ficar dando inventário de todos os problemas passados, presentes e prevendo os futuros com a cabeça no travesseiro. Né? E ele fala isso sobre muitas coisas. O corpo gosta de regularidade. Quanto mais regularidade nas atividades, nas funções, melhor as respostas imunológicas, as respostas de equilíbrio. Então, comer com a hora certa, beber líquido na hora certa, ir deitar na hora certa, acordar na hora certa. Então, às vezes as pessoas se queixam que não conseguem dormir, mas durante o dia elas vão toda hora lá dar uma deitadinha. Ou então vai ver televisão e fica cochilando na frente da televisão. De noite não tem sono, da onde iria sair o cansaço? Né? Então a gente tem que buscar. No hospital é assim, né? Tanto é que a gente recomenda, como tarefa de casa para esse passo, a gente fazer uma papeleta para a gente. Papeleta mesmo, um prontuário, que nem você tem no hospital. Porque ali você vai pôr esses horários. Então, a medicação tem que ser com a hora certa, porque senão não faz o efeito ideal. O sono tem que ser na hora certa. A alimentação tem que ser na hora certa. Então, você vê no hospital é assim. Né? O médico prescreve a medicação, a enfermeira vai lá e coloca os horários. A dieta adequada para a sua situação, a fisioterapia, se você vai tê-la. E aí, naquela hora, não vem ninguém perguntar assim, olha só, agora, nesse momento, a senhora está com vontade
de fazer fisioterapia? Não, agora não. Então tá bom, vou avisar o fisioterapeuta, ele passa outra hora, outro dia, né? Não tem isso, já chega o fisioterapeuta, ó, vamos sentar que está na hora, tosse, cospe, levanta o braço, né? Então, a gente precisa dessa autoridade sobre nós mesmos. Daí a gente usar uma personagem, né? A enfermeira Ludmila, que era um personagem do Jô Soares, né? Era uma enfermeira alemã com aquelas tranças, né? Tem que tratar o paciente com muito carinho, né? E pegava o cara e sacudia. É para você se pegar e se sacudir. Está na hora de andar, vai andar. Está na hora de dormir, vai dormir. Está na hora de comer, vai comer. Está na hora de beber água, bebe a água. Está na hora de tomar o remédio, toma o remédio. Então, colocar isso numa folha, numa prescrição, ajuda muito, né? A alimentação. A gente perdeu, né, o hábito instintivo de fazer um contato com o alimento com todos os sentidos. Então, se você der alguma coisa para o cachorrinho comer, a primeira coisa que ele vai fazer é cheirar. Ele não come nada sem cheirar. E o cheirar é muito importante, não é só para ver se está estragado, não. Através do cheiro, o cérebro identifica o que você vai comer, que alimento é aquele, e ele prepara o aparelho digestivo da melhor maneira possível para digerir aquilo. Então, se você pensar em tomar uma limonada, é completamente diferente para o seu aparelho digestivo do que beber um copo de leite. Então, o cheiro, o comer com os olhos, né, estimula a digestão. Então, a gente pega, ele é rigorosamente contra o ketchup, né? Então, a pessoa pega qualquer comida, feijão, arroz, bife, salada, batata frita, tasca o ketchup, não tem mais gosto de nada, né? Porque aquilo é carregado de sal e vinagre, e aquilo tira o sabor e o cheiro de qualquer coisa, né? Fica tudo com gosto e cheiro de ketchup. Então, que a gente vá aos poucos recuperando esse hábito instintivo, né? De cheirar, de olhar para o que está comendo, de prestar atenção no que está comendo. Então, a gente adquiriu hábitos muito perniciosos de comer vendo televisão, de comer lendo, né? De comer fazendo tudo, menos prestando atenção no que está comendo, né? Ele propõe também uma organização disso, da gente comer pouca quantidade com uma frequência maior, ao invés de passar muitas horas em jejum e comer muita coisa de uma vez. Então, fazer uma distribuição da alimentação, e isso a gente também observa no hospital, né? A gente fica até aborrecido que está dormindo, vem alguém com um lanchinho. Eu não queria lanchar, eu queria dormir, né? Então, isso dá maior eficiência aos mecanismos de absorção. Se você comer de 3 em 3 horas, ou próximo disso, menos quantidade, né? A proposta dele é muito interessante para que a gente não fique angustiado, agoniado para virar um atleta da noite para o dia, né? Que todas essas mudanças sejam feitas de maneira gradual. Então, assim, o ideal é que a gente se alimente o melhor possível de manhã. E o nosso hábito de manhã é não comer nada, principalmente se estiver doente, né? Quer tomar um golinho de café e começar mais o seu dia de angústia o mais rápido possível, né? Então, assim, inverter essa pirâmide é muito difícil. Então, a gente começa como? A gente começa diminuindo o que a gente come à noite, que aí aumenta a chance de você ter fome de manhã quando acordar. E de manhã, quando acordar, você vai inserindo uma coisinha de cada vez, né? Não come nada, passa a comer mais uma fruta. Não come nada, insere a fruta, mais o cereal. Vai colocando as coisas aos poucos e retirando um pouco da última refeição. E assim é com tudo, com exercício. Eu estou parado, estou sedentário, eu vou voltar a fazer exercício, eu começo a andar 20 minutos. Depois eu ando meia hora, depois eu ando 40, e assim vai, né? O sono, eu estou acostumado a dormir de meia-noite às 6, quer dizer, estou acostumado, meia-noite eu tenho sono, 6 horas eu acordo, mas eu passo o dia dando cabeçada para mostrar para mim que não está legal, aquele horário não é suficiente para mim, né? Então, a gente vai tentando aumentar esse espaço para um lado ou para o outro. Ele chama muita atenção para o prazer.
né? Nós precisamos reencontrar o prazer de beber água, de fazer movimento, de comer, saborear uma fruta, né? Porque se ficar tudo naquela área do tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, associa todos esses movimentos ao desprazer, né? Então, ele é contrário você dizer que está fazendo dieta ou regime, por situação de sofrimento. Ela falou assim, não, obrigado, eu não fumo. Então, aquilo, sabe? Acho que todo mundo assim, né? Desconcertado. E obriga, ela dá um cutucão no cérebro de todo mundo, né? Obriga todo mundo a repensar. Mas não era isso que eu estava falando. Aí ela fala uma outra coisa. Não, acho que não vai chover, não. Enfim, essa criatividade faz parte da nossa herança divina. Então, nós não somos absolutamente obrigados por ninguém a viver prisioneiros da mesma situação, a menos que a gente mesmo queira isso. Então, se nós chamamos pela criatividade, ela responde, né? Eu adoro essa expressão de cutucão, né? Uma coisa que eu estou lembrando aqui, né, que é assim, a gente já observou isso várias vezes ao longo do nosso trabalho, né? Manter a rotina das atividades que a doença ou o problema não interrompe. Então, surge um problema, surge uma doença, a pessoa para tudo para viver aquela doença, aquele problema, para ficar ali imersa naquela doença, naquele problema. Não pode mais ir ao trabalho porque está com problema. Não pode mais fazer não sei o quê porque está com problema. Então, a recomendação da Joana é claríssima, né? Manter a rotina das atividades que a doença não interrompe. Então, assim, se a doença que me aconteceu, ela me impede de fazer aquelas atividades que eu fazia, legal, vou planejar outras, vou procurar outras. Agora, se não me impede, por que não fazer? Mas é impedir mesmo, né? Não é que eu estou tão perturbado, eu estou tão aflito, eu estou tão angustiado que eu tenho que ficar parado pensando nisso aí 24 horas por dia, né? Então, a gente teve o caso de o companheiro que trabalhava na obra social, trabalhava no consultório, trabalhava em vários lugares. Quando descobriu que estava com câncer, ficou em casa para morrer, né? Assim, de um dia para o outro. Antes ele podia trabalhar, depois que soube da doença não podia mais. E aí aquilo é uma espiral descendente, né? Por muitas razões, não é um castigo divino. É uma coisa que a gente observa e vê que realmente a gente tem esse funcionamento, né? E, por outro lado, outras pessoas que nós conhecemos ou que ouvimos as histórias, apesar dos diagnósticos, né, terríveis, assim, complexos, elas encontraram um trabalho para fazer apesar daquele problema. Então, a pessoa estava em casa, ficou fazendo contatos telefônicos, vendo quem é que podia doar e depois reunindo material na casa dela e depois vendo quem queria receber, em casa, pelo telefone, né? A nossa querida tia Lourdes, né, fazendo o muralzinho dela, recortando, olha só, recortando dos jornais e revistas aquelas notícias bacanas, né, positivas. Então, ela fazia um trabalho com o pensamento dela e depois ela fazia um trabalho de doação de amor. Então, ela não podia mais estar nas atividades que ela tinha, mas ela conquistou outras atividades. A gente, quando teve no INCA, também conheceu um médico que falou o caso da senhora que foi internada lá pelo patrão para esperar a morte. Só que ela não ficava esperando a morte deitada, né? Ela ficava esperando a morte, acordava de noite, ajudava as pessoas a comer, a ir no banheiro e tal, né? Então, assim, não tem porquê, seja qual for o sofrimento, ficar parado, sem fazer nada, pensando no problema dia e noite. Isso só aprofunda a questão, seja ela espiritual, psíquica ou física. As leituras, né, são caminhos de lazer positivo, caminhos para a gente descansar da gente mesmo. Para quem funciona?
Quando eu estava doente, eu gostava de ler romance. Então, eu pedia para as pessoas me emprestarem romance, porque eu sabia que eu não queria ter muitos romances. Eu só queria ler. Então, era romance de 1000 páginas, era romance de 800 páginas, porque enquanto eu estava ali acompanhando a história daquelas pessoas, eu não estava pensando as coisas negativas que eu costumava pensar. Então, uma leitura otimista, né? Uma leitura que te põe para cima, uma leitura rica de esperança. Aí são palavras da Joana. Propiciam repouso mental e físico, predispondo o organismo à calma, à harmonia. O banho, né? Principalmente as pessoas com depressão não gostam de tomar banho, né? Mas tem que tomar banho. Fazer do banho todo um momento terapêutico. Se você usar o pensamento, pensar que a água está levando aquela angústia, né? Começar a trabalhar com os aromas, porque o sabonete não é tudo igual, não. Cada um tem um aroma. E os aromas influenciam as pessoas de maneira diferente. Então, um aroma que te estimula, que te agrada, para outro é desagradável, enjoativo. Então, a gente vai testando os aromas, o sabonete. O hidratante, né, que é um autocarinho, uma automassagem. E também tem a questão do aroma. Então, o banho, a maneira como você toma banho, é um espelho muito interessante do seu auto-amor, do seu auto-carinho. Né? Você tem aquele sabonete todo melado lá, não se ama. Quem toma banho de sabonete melado não se ama. Porque quando você se ama, você vai olhar para aquilo. Por que eu estou tomando banho com isso? Né? Isso era antigamente, o sabonete era caro, né? Era tão caro que se dava até de presente, né? Assim, de Natal, a caixa de sabonete, né? Mas hoje o sabonete é barato, então você pode, né, se proporcionar esse momento terapêutico, né? Eliminando toxinas corporais e toxinas mentais também. Então, assim, nesse aspecto do cuidar do físico, né, a gente, se a questão é uma doença física, a gente se fortalece para o problema físico. A gente se fortalece para a quimioterapia, a gente se fortalece para a cirurgia, a gente se fortalece para a medicação, que às vezes é agressiva sim, mas é necessária. A gente se fortalece para atravessar o problema físico da maneira mais equilibrada possível. Se o problema é psíquico, mental, idem. Se o problema é espiritual, também. Né? Uma coisa que se costuma falar, ou ler, sei lá onde é que eu vi isso, né? Obsessor não gosta de gente que trabalha. Né? Gente que trabalha atrapalha o trabalho dele. Né? Então, assim, quando você trabalha, se movimenta, você também se desvincula fluidicamente de muitas mentes, que nem necessariamente são seus inimigos pessoais de muitas encarnações, não. É só a ambiência espiritual do planeta, a ambiência espiritual dos espíritos encarnados aqui. Então, quem tem um trabalho, quem tem um estudo, quem tem uma coisa legal na sua vida para fazer, se desvincula dessas ligações. Né? E a questão da doença psíquica, hoje já muito relacionada aos hormônios do humor, né? A serotonina, a baixa da serotonina, a produção dos neurotransmissores, tudo isso, também ajuda você a estabilizar-se psiquicamente quando você tem uma atividade prazerosa, quando você tem uma atitude de autocuidado. Né? Recentemente eu ouvi uma palestra de uma pessoa que estuda bastante essa questão da neurociência, e ela falando dos estudos sobre o prazer. Que a mídia nos coloca muito, né, que o prazer, a felicidade é ser jovem, magro, bonito, ter sucesso, né, muito dinheiro. E aí fizeram lá os estudos das áreas ativadas no cérebro nessas situações todas, e outras situações também, e descobriram que o que causa maior prazer é aprender. É uma coisa que mostra como a gente é programado para o progresso. Então, não há nada que justifique eu interromper o meu progresso. Absolutamente nada. É difícil, muito difícil. É difícil caminhar com calo no pé? Pra caramba.
né? É difícil caminhar com a dor na perna? É. Mas não fica parado, porque a dor na perna aumenta, porque o calo engrossa. Então, a gente precisa estar aprendendo para experimentar esse prazer, né? Aprender uma técnica nova. Uma coisa que me lembra muito a criança, né? A alegria da criança quando consegue amarrar o sapato, a alegria da criança quando consegue comer sozinho. É claro que à medida em que você vai envelhecendo, amadurecendo, essas coisas já te parecem sem maior significado. Então, você vai ter que aprender coisas que tenham significado para você, para experimentar esse prazer, essa alegria. Então, a proposta desse passo de cuidar do corpo é basicamente a papeleta, né? Ter uma atenção a esses itens, a medicação, o exercício, a alimentação, a hidratação, o lazer de qualidade e a meditação. A meditação aí não trata de nenhuma técnica em particular. A pessoa pode experimentar várias, usar aquela que é mais eficiente para ela, mas o importante é você ter um momento para sossegar, para falar com você, para se ouvir. A gente, às vezes, é tão má companhia para a gente mesmo que não consegue ficar no silêncio, porque começa a se escutar. Então, entra no carro, liga o som, chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, passa a noite com o rádio ligado, né? Porque não tem um momento para estar consigo e se ouvir. Qual é seu sonho? Como é que eu vou fazer um projeto se eu nunca paro para escutar qual é meu sonho? Né? Qual é seu sonho? Como você está? Como você está se sentindo? É uma pergunta que a gente fica esperando os outros fazerem para a gente mesmo não se faz. Enfim, cuidado consigo, muita atenção ao nosso hábito de pensamento, que é fazer tudo para as pessoas que a gente ama e nada para a gente mesmo, né? Isso não é sinal de elevação espiritual, muito pelo contrário, isso é sinal de doença, de carência, de baixa autoestima, porque eu preciso cuidar de mim, me amar para poder cuidar dos outros, né? Esse estado de Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, está um pouquinho longe para a gente, né? Não adianta querer dar esse salto agora, não. E principalmente se eu estiver doente. Aí, embora eu tenha pessoas amorosas à nossa volta, à minha volta, propondo isso, propondo aquilo, eu tenho que lembrar que sou o chefe da equipe, eu tenho que saber o que me faz bem, eu tenho que saber o que me dá conforto, eu tenho que saber o que me alegra, o que não alegra, o que não faz bem, e eu tenho que gerenciar toda essa abundância de recursos aí à nossa disposição. Tá bom, queridos? Obrigado pelo carinho.